da minha palestra hoje é um Fractional Shortcut Type Problems with Potential Vanishing at Infinity. Bom, esse projeto, esse trabalho, ele surgiu, ele foi feito em colaboração com o professor Caiê, da Universidade Federal de Goiás, e com o seu estudante de doutorado, o Stefânio, né? E eu acho um trabalho muito interessante, porque é uma classe de problemas que tem sido tratada recentemente, tá? Tem muitos trabalhos recentes, tem muito lugar para estender ainda, complementos sendo feitos, e surgem muitas perguntas naturais, que também faz parte do nosso trabalho responder essas extensões, esses complementos. E essa palestra eu vou dividir ela em dois pedaços, tá? A primeira parte dela eu vou falar um pouco sobre a bibliografia que pode ser encontrada dos últimos anos para cá, com relação a problemas relacionados, né, assim, ao que a gente vai exibir aqui, que motivam, né, o nosso trabalho. E na segunda parte eu vou dar uma pincelada sobre a abordagem, né, para demonstrar o nosso resultado, certo? Então, bom, essa classe de problemas, né, P1, você vai encontrar muitos artigos na literatura lidando, né, com essa classe de problemas, buscando existência, não existência, propriedades qualitativas, um monte de trabalhos na literatura. E em 2012 teve um trabalho, certo, do professor Claudiano e do professor Marco Aurélio, certo, publicado no JDE, em que eles consideraram a classe de problemas P1, mas na presença de um potencial que pudesse se anular no infinito, né? Ele pode decair, certo? Ele pode decair. Por isso que eu coloquei esse potencial em azul, porque eu acho que a característica principal dessa classe de problemas foi o potencial. Eles permitiram que o potencial pudesse decair, certo? Agora eles falaram assim, olha, vamos deixar ele decair, mas não vamos deixar ele decair de qualquer jeito não, certo? Então eles introduziram essa hipótese VP1, certo? Que é a velocidade, né? O tipo de decaimento que eles podem ter, certo? E aí, quando você tem um potencial desse tipo, várias mudanças ocorrem. Por quê? Primeiro, o seu espaço natural vai ser o D12, tá? Não vai ser mais o H1. E você tem uma perda de compacidade braba, né? Você vai ter uma perda de compacidade para lidar de forma variacional com essa classe de problemas, certo? E aí a estratégia deles foi a seguinte, fez, olha, vamos fazer uma adaptação do método Delpini-Feldman, método de penalização, vamos introduzir um problema auxiliar e vamos trabalhar nesse problema auxiliar, tá? Nesse problema auxiliar, a gente espera recuperar a compacidade de alguma forma. Se a gente achar uma solução no problema auxiliar, a gente vê o que pode ser feito para trazer essa solução para o problema original, tá? O roteiro é mais ou menos esse. E esse trabalho, inclusive, são dois trabalhos, né, de Vanishing Potential, que saiu ali próximo deles, e tem um outro que tem dois pesos, aí eles vão comparando, né, vai ter uma competição dos pesos. Mas, enfim, esses são trabalhos bastante lidos, assim, e claro, né, quando sai um trabalho bonito desse, né, a gente começa a fazer extensões, começa a puxar de um lugar para o outro, né, adaptações, complementos, né, e aqui eu trago algumas referências motivadas pelo artigo do Claudiano ou Marco Aurélio, né. Bom, lembrando que o artigo do Claudiano com Marco Aurélio é 2012, né, 2012. Então, vamos lá. Se a gente vai para 2013, a gente já tem aqui um trabalho onde eles consideram um problema com o P laplaciano, tá? Aqui já considera com o P laplaciano, 2013. Em 2015, temos o trabalho do professor João Marcos, com a professora Elisandra e Cláudia, né, a professora Cláudia,
onde eles consideram uma equação na presença de um termo quase linear, certo? Se a gente vai para 2016, nós temos esse trabalho do Claudiano com o Giovanni, com o Mimbo, em que eles consideram uma equação do tipo Chocar, tá? Todos eles com potencial, com algum tipo de decaimento motivado por VP1, tá? Motivado pelo artigo 2012. Mais recentemente, em 2020, nós temos o trabalho do professor João Marcos, Marco Aurélio e o Bila, tá? Em que eles estudaram uma equação em que tem a presença de um termo do tipo Kirchhoff, né? Uma função motivada pela equação de Kirchhoff. E esse trabalho também é muito interessante, que tem uma potência crítica e tem uma perturbação também, certo? Um trabalho bem interessante deles. E mais recente ainda, nós temos o trabalho do professor Berlândio, com o Disso e o Anderson, né? Que eles estudaram um problema fracionário, tá? Com a equação, um operador laplaciano fracionário, e o potencial também com um decaimento motivado por 2012, né? Claudiano e Marco Aurélio, certo? Então, todos esses trabalhos aqui vão estendendo, né, vão considerando novas classes de problemas, novos operadores, e claro, a coisa também não vai suave, né? Você precisa estudar o que tipo de decaimento, porque está relacionado com o operador, certo? Vai estudar o decaimento, vai ter que adaptar ali o método de Euclid-Feldman, se for por esse caminho. Então, assim, a coisa nem sempre é suave, certo? E eu vou falar um pouquinho mais do trabalho do Claudiano e do trabalho do professor Berlândio, tá? Esses dois trabalhos, 2016 e 2020, eu quero falar um pouco mais de detalhes, tá? Bom, sobre o trabalho do professor Claudiano, 2016, eles consideraram, né, o Claudiano, o Giovanni e o Mimbo, né? Eles consideraram essa classe de problemas P2, tá? E aqui você vai ter o potencial, que vai poder decair, eu vou deixar em azul, porque vai ter que ter uma hipótese ali para ver o decaimento dele. Mas agora você vai ter que lidar com esse termo não local, motivado pela equação Chocar, tá? Então, você vai ter que sair lidando com esse termo em vermelho aí, tá? É claro que a equação do Chocar, a equação do tipo Chocar, ela tem todo um background físico, certo? Toda uma motivação, já foi bem estudada, tá? Tem vários artigos muito, muito bons, muito interessantes. Eu cito aqui esse survey do Moroz com o Van Schaftigen, onde vocês podem encontrar a parte do background físico, vocês têm uma série de resultados, propriedades qualitativas, multiplicidade de solução, um guia, né, para a equação de Chocar. Então, a parte mais clássica, um pedaço da parte clássica pode ser visto aqui. Mas, como eu disse, né, você considera um problema P2, então vamos ver o decaimento, tá? E eles consideraram essa hipótese VP2 aqui, tá? Essa função VR, aqui ele está escrevendo de uma outra forma do que foi feito em 2012, né? Então, você tem essa função VR, tá? Tem um decaimento aqui, e aí eles vão buscar a solução positiva para P2, desde que esse VR seja maior ou igual do que 1 V0, tá? Vai ter um controle aí, certo? Vai ter um controle. Assim como tinha nos outros artigos, tá? Agora eles vão ter que lidar, eles tiveram que lidar com o termo de Coulomb lá, né? A convolução, termo não local a todo momento, certo? Um outro trabalho que eu queria comentar um pouco mais é o do professor Berlândio, né? Com o Anderson e o Disso, né? Esse trabalho é muito recente. E o que é que acontece? Quando a gente estava organizando as ideias para trabalhar um fracionário, a gente não tinha conhecimento também do trabalho do professor Berlândio, né? Eu até sabia, eu tinha conversado com ele, que ele estava trabalhando nessa direção, mas a gente não sabia muito bem a abordagem, como é que ele estava tratando esse problema. Então, eles estudaram essa classe de problemas P3, tá? Novamente, aqui, ele tem dois termos em vermelho para lidar, certo? Que é o operador laplaciano fracionário. E eles têm essa perturbação aqui, tá? E, claro, tem um potencial que pode decair para zero, certo?
Aí eles foram lá, eles introduziram o decaimento, tá? Olha, a gente vai querer que pode ir para zero, mas que vá no máximo assim, vá desse jeito, certo? Agora, é interessante... Zé Carlos, Oi? Zé Carlos, é melhor você desligar a câmera, que ela tá congelada. Tá, peraí. Ficar só com áudio. Mas o áudio dá para escutar? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem, né? Eu tô ouvindo. Aham. Beleza. Beleza. Então, vejam. Foi introduzida essa condição VP3, tá? VP3. Agora, vejam. Aqui é interessante observar esse termo aqui, ó, né? Do lado direito. Porque o que é que acontece? É esse, né? E o lambda é maior ou igual que zero. Então, o que é que acontece? Se o lambda for zero e esse termo some, né? Você recupera, você faz uma versão fracionária do problema do Claudianor, né? Do 2012. Essa G, ela tem as hipóteses usuais, né? Ela tem umas hipóteses conhecidas. Agora, quando você elimina esse pedaço, você volta para você faz uma versão do Claudianor 2012. E se o lambda for positivo, você tem uma perturbação supercrítica, né? Crítica supercrítica. Então, ficou bem bacana mesmo esse trabalho. Quando saiu, eu já tinha mais ou menos finalizado o nosso, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ainda no final. E é bacana, né? Eles conseguiram a solução controlando, né? Esse lambda e controla também esse lambdazinho pequeno, né? Controla os dois, né? Aí consegue uma solução positiva. Né? E essa classe de problemas, ela é interessante porque quando você vai tentar adaptar o método Delpini-Feldman, vai chegar um momento que o operador fracionário ele traz uma dificuldade intrínseca mesmo dele mesmo, certo? Depois eu conversei com o Berlandi, ele também confirmou dessa dificuldade que teve, e ficou interessante porque nós tratamos essa dificuldade de formas distintas, né? A gente não conhecia o trabalho um do outro, e em algumas dificuldades introduzidas pelo operador laplaciano, a gente tratou de forma diferente. Beleza. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece, né? A gente viu aqui que há uma referência recente, né? Considerando equações, problemas, envolvendo um potencial que se anula, né? Com esse crescimento no espírito de 2012. No espírito de Claudianor Marco Aurélio, né? 2012. Certo? Então, há uma referência, né? Está sendo publicado, está sendo feito, está sendo estudado. Beleza. A nossa pergunta foi, o que é que tem sido feito? O que é que nós podemos encontrar na literatura sobre o operador fracionário envolvendo uma equação do tipo Chocar, né? Quer dizer, uma equação do tipo Chocar envolvendo um operador laplaciano fracionário, né? Então, a gente foi para campo, né? Fomos pesquisar, estudar sobre o que tem sido feito. Aqui eu trago algumas referências, né? Com relação a problemas fracionários do tipo Chocar, tá? E vocês vão observar que também são trabalhos recentes, né? Aqui tem poucos ainda, se você for pesquisar, vai achar vários, né? Tem o do Gaetano com Pietro Squacina, 2015, o Olímpio está aqui no jogo, né? Esse aqui é um trabalho que eu vou falar um pouquinho mais dele no decorrer da palestra, esse do Ambrósio, né? Que é um trabalho que ele faz bastante conta, bastante estimativa com o termo não local, chocar, faz bastante estimativa com fracionário. Então, é um trabalho que a gente teve que olhar de perto para entender algumas passagens. É um trabalho que eu indico bastante, esse aqui, certo? O do Olímpio a gente olhou bastante também. Então, assim, tem sido feito um estudo, né, sobre equações fracionárias do tipo chocar. Né? Tem sido feito um estudo, também há uma motivação por trás, né, uma motivação física. Então, é uma coisa que tem sido estudada recente. E a nossa pergunta foi, né, a nossa pergunta o que é que a gente tem quando o potencial vai se anular, né? Então, a nossa proposta era pegar a equação do tipo chocar fracionário e estudar com o potencial se anulando. Mas parece que quanto mais eu tento fugir de sistema, mais eu fico fazendo sistema. Então, acabou que depois da discussão, a gente foi estudar o sistema, tá?
acabou que sobrou para o sistema. Mas aqui eu vou explicar o seguinte, veja só. Então, quando você considera um sistema dessa forma, um sistema linearmente acoplado, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter três coisas para lidar, certo? A gente vai ter a presença do operador laplaciano fracionário, a gente vai ter os termos não locais, e nós vamos ter aqui o acoplamento, né? E quando tem esse acoplamento, já me causa preocupação nas estimativas, tá? Eu já começo a me preocupar nas estimativas. Aqui nós vamos ter os dois potenciais que eu quero que decaia, tá? Eu quero que decaia esses potenciais, certo? Então, o nosso primeiro passo foi ver a questão do decaimento, tá? Foi ver a questão do decaimento. E nós introduzimos essa hipótese, VS, certo? Baseada, a gente foi muito motivado pelo artigo 2016, Claudianor, Giovanni Mimbo, né? Claudianor, Giovanni Mimbo, né? Só que aqui a gente pegou a hipótese dele e adaptamos, né? A hipótese deles e adaptamos na presença do fracionário, né? A gente trouxe para o nosso ambiente do fracionário, certo? Agora, veja só. Essa classe de sistemas S, ela tem suas particularidades, né? Por quê? Se você desacopla, né? Se você tira esse pedaço, certo? E faz o potencial um igual ao outro, você tem a equação, o caso escalar, né? A equação do tipo chocar fracionário. Então, você tem essa equação, tá? Se você desacopla e traz o S para 1, você tem 2016, né? Claudianor, Giovanni Mimbo, né? Então, as coisas estão relacionadas, certo? As coisas estão relacionadas. Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas observações sobre essa classe de sistemas, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer umas observações sobre essa classe de sistemas. As hipóteses sobre os termos não lineares, as Fs, né, as FIs, são as padrões, né? A gente só trouxe para o caso do fracionário, né? Essas três hipóteses são as hipóteses que vêm sendo consideradas nos trabalhos, tá? Que são baseados no 2012, né? Então, são hipóteses desse tipo, a gente não inventou nada aí, a gente só trouxe para o ambiente chocar fracionário, tá? Como a gente está trabalhando, né? Aqui você tem um comportamento na origem e um comportamento no infinito, tá? Comportamento na origem e comportamento no infinito. E Ambroseto Rabinovitz, né, está aqui também presente. Beleza. Como a gente está no sistema, a gente tem a relação do lambda de x com os potenciais, né, que também era esperado, né? Mas aqui a coisa começa a me incomodar um pouco, né? E eu vou falar isso diversas vezes no decorrer da palestra, e aí vai ficar claro no final, tá? No final que vai ficar claro. Mas essa restrição me incomoda, tá? Essa restrição me incomoda um pouco. Em geral, quando você pega esse tipo de hipótese, você pede o delta entre 0 e 1, tá? Você pede o delta entre 0 e 1, tá? Eu acredito que, no final eu comento mais, mas eu acredito que aqui poderia ser um pouco mais fino, né? Eu acredito que aqui poderia ser um pouco mais fino, eu vou explicar daqui a pouquinho. Talvez não mas talvez uma constante envolvendo θ, enfim, tudo bem, beleza. Então, o teorema da gente é a versão do que tem sido feito, né? Sobre essas condições, desde que a gente tenha aquela função VI de R, né, maior do que um V0I, né, para I igual a 2, né, desde que a gente tenha essa condição satisfeita, a gente vai ter que o sistema admita uma solução positiva, tá? Beleza, essa foi a nossa proposta, pegar esse sistema. Agora, deixa eu fazer algumas observações sobre o sistema, né? Algumas eu já fiz, eu vou só enfatizar aqui. Beleza, né? Essa primeira observação é a seguinte, até onde a gente sabe, certo? Pode ser que ontem tenha saído alguma coisa, eu realmente, talvez eu esteja até um pouco desatualizado, mas até onde a gente sabe, o caso escalar já não tinha sido considerado, até onde a gente sabe. O caso escalar fracionário, chocar, não tinha sido considerado. Por outro lado, se você desacopla o sistema
né, se você faz o lambda igual a zero, que não é o que a gente vai fazer, a gente pede o lambda estritamente positivo. E a razão é simples, porque quando o lambda é a gente vai em busca de uma solução positiva vetorial, né? Eu quero que cada componente seja estritamente positivo, certo? E aí a gente pede que o acoplamento seja estritamente positivo. Mas se você desacopla, se você faz o acoplamento igual a zero, o lambda igual a zero, a abordagem, ela funciona com pequenas modificações, tá? A abordagem funciona, certo? De toda forma, até onde a gente sabe, o caso escalar, né? Se alguém souber depois, pode falar que aí a gente ajeita. Não tem problema não. A outra observação é que se você desacopla, né, o que eu falei antes, se você desacopla, você está numa versão fracionária do paper do Claudiano, Giovanni Mimbo, né, 2016. Então, que era a nossa primeira ideia, né, trazer aquele artigo para a versão fracionária. Beleza. Qual é o problema todo? O problema todo é a perda de compacidade. O problema todo é que você não tem compacidade, tá? O problema todo é que você está num ambiente sem... Você vai lidar variacionalmente lá, pode introduzir um funcional, energia associada ao problema, mas você é duro, você não consegue provar, por exemplo, que o funcional satisfaz a condição PS, tá? E aí a gente vai pelo caminho que tem sido seguido, né? Vamos introduzir um problema auxiliar, vamos estudar lá um problema auxiliar, e daqui a pouco eu vou falar também como é feita essa passagem, essa transição de um para o outro, né? E como eu disse anteriormente, o Laplaciano fracionário, ele traz algumas dificuldades técnicas, né? E esses dois artigos nos ajudaram bastante. Eu quero dar esse crédito para esses dois artigos, são muito bons, nos ajudaram muito, que é esse artigo do Ambrósio, né? E esse artigo aqui do Brás com Moscone e Coassina. Esse artigo, eles estudam o decaimento de extremais para a desigualdade Sobolev fracionária. Mas eles nos ajudaram, porque esse artigo nos ajudou porque um pedaço do artigo eles dedicam a estudar uma função S-harmônica, né? Eles dizem lá o espaço que ela está, dá algumas propriedades da função S-harmônica, e seguindo a técnica que tem sido utilizada, nós vamos precisar de uma função S-harmônica, certo? E aí nós trouxemos algumas informações também desse artigo do Brasco, Moscone e Coassina, 2016. Tá? Esse do Ambrósio nos ajudou principalmente nas estimativas L infinito. Principalmente nas estimativas L infinito. Beleza. A abordagem ela é variacional, certo? A abordagem ela é variacional. Aqui a gente tem as definições usuais, né, do ambiente fracionário, definição do operador fracionário, o DS2. Desde que a gente tem os potenciais lá no jogo, né, a gente considera esse espaço aqui, o DS2VI, né, para que a gente estude variacionalmente, funcional esteja bem definido. A norma é essa mesma, a norma cheia, né, colocando potencial no jogo. Beleza, né? Como a gente está no espaço produto, como a gente está no sistema, a gente vai para o espaço produto, né? Como a gente está no sistema, a gente vai para o espaço produto, né, com a norma somando, né, aqui. Beleza. Aqui essa parte da norma tá ok. Agora veja, a todo momento a gente vai ter que lidar com aquele termo de convolução, certo? Aquele termo do tipo chocar que aparece lá. A todo momento a gente vai ter que lidar para mostrar boa definição do funcional, para fazer as estimativas dela infinito. Então aqui fica o registro, né, da desigualdade de Hartley ou de Sobolev. Pode ser encontrado no livro do Lieb-Loss, Teorema 4.3. Essa é a desigualdade que lhe ajuda muito, né? Ela de Hölder vão lhe ajudar muito nas estimativas, certo? Então fica também aqui o registro da desigualdade de Hartley ou de Sobolev. Ok. Então, beleza. A ideia, aqui tá as notações, né, preliminares. Agora vamos para o que é que vai acontecer, né, no jogo, né, antes de iniciar o jogo, né? A gente tem um sistema inicial, que é achar solução positiva para ele, tá? Perda de compacidade, não estamos sabendo trabalhar lá. Vamos para outro lugar, tá? Para ir para outro lugar, o formato é da seguinte maneira: a gente a todo momento vai trabalhar numa bola e fora dela, tá?
Se tiver numa bola, a gente introduz aqui essas funções, certo? Mas veja só, se você tiver numa bola, devido à função característica aqui, ó, esse pedaço some, isso aqui é 1, e você tem a FI inicial, tá? Então, quando você trabalhar com a GI e você tá na bola, beleza. Você tá na FI, tá? Tá com a GI, tá numa bola, tá na FI, tranquilo. Mas, se você tá fora da bola, esse pedaço some, e vem a FI chapéu pro jogo. Quando vem para FI chapéu, você tem pode acontecer duas coisas. Ou você está na situação azul, ou você está na situação vermelha. Se você está na situação azul, beleza, voltei para FI, show de bola. Se você está a situação vermelha é a que você quer evitar. Você não quer a situação vermelha, tá? Então, qual é o nosso jogo? O nosso jogo é encontrar uma solução para o problema AS, tá? Aqui eu vou ter as nossas GIs. Vou encontrar uma solução para o problema AS, mas é o seguinte, essa solução, quando eu trabalho fora da bola, eu vou ter a condição azul satisfeita. Tá? Quando eu estiver fora da bola, a solução vai ter que satisfazer a condição azul. Por quê? Porque quando satisfaz a condição azul, o meu problema auxiliar se torna um problema original. E a solução vai ser a solução do problema original. Tá? Então, é o que está escrito aqui embaixo, né? O problema auxiliar ele está fortemente relacionado com o problema inicial. Por quê? Se você tem uma solução de AS que satisfaz isso aqui, ó, que é algo que está em azul lá, né, fora da bola, então a sua solução também é a solução do problema inicial. Tá? Então, o jogo vai seguir da seguinte forma. Acha a solução, tá? Acha a solução e prova que fora da bola você vai ter esse comportamento. Aí você tem a solução do problema inicial. Esse é o jogo, tá? Para isso, o que vai ajudar isso a acontecer é justamente o decaimento dos potenciais, tá? Aí vai ficar claro daqui a pouquinho. Beleza, então vamos agora, a partir de agora, trabalhar no problema auxiliar, certo? O nosso primeiro passo é achar uma solução. Para achar a solução, a gente vai fazer da seguinte forma: introduz o funcional energia, né? Normal, tá? Esse slide aqui é o slide mais padrão, né? É o slide que a gente gosta, né? Introduz o funcional, aí vai estar bem definido, SC1, né? SC1, satisfaz a geometria do passe da montanha, aí todo mundo fica feliz. Eu fico muito feliz, porque você tem agora a sequência de Palais meio, tá? Vai ser limitada, a coisa vai funcionar, certo? Vai funcionar. Então, essa parte aqui, pelas hipóteses das FIs, né, você tem o Ambroset, a coisa funciona. Você tem uma sequência de Palais meio, né, no nível do passo da montanha. O problema agora, o primeiro problema mesmo, é provar que o funcional satisfaz a condição PS, tá? Esse é o primeiro grande problema. Como eu disse anteriormente, a todo momento você fica fazendo o jogo com bola e fora da bola, com bola e fora da bola, por conta do truncamento, por conta da penalização, do problema auxiliar, certo? Então, para provar que o funcional satisfaz a condição PS, é necessário 2 leminhas técnicos, tá? Esse primeiro lema é uma limitação desse sup, tá? Da convolução. Esse BI aqui não é a bola, certo? É um outro conjunto lá. Eu não coloquei para não sujar muita anotação, porque a gente não vai exibir as contas. Mas o primeiro passo é fazer esse controle aqui. Agora aqui, a coisa já começa também a me incomodar por conta dessa constante aqui, tá? Essa constante, ela não depende de delta, não. Esse C delta aqui, eu botei só para lembrar que ela tem um tamanho. Ela vai ter um tamanho. Ela tem que estar entre 0 e 1 menos 2 delta. Daí depois vai ficar claro por que isso aconteceu. E aí, quando você pede isso, aqui você já bota uma restrição, né? Aqui você já pede que o delta ele seja menor que meio, para que você tenha essa janela. Você precisa da janela, tá? Então, você tem esse primeiro lema, que é um controle, tá? Quando chegar no momento de usar isso aqui, eu aviso. Então, você tem um controle desse pedaço aqui,
Ok. Como eu disse, você está sempre dividindo bola fora da bola, bola fora da bola. Tem esse lema aqui, certo? Que é um controle daquele pedaço lá da norma do fracionário fora da bola, tá? Então, você tem esse controle aqui também, esse leminha. E aí, com esses dois lemas, você consegue provar que o funcional satisfaz a condição PS. Tá? Funcional C1 satisfaz a condição PS, você tem solução. Tá? Funcional C1 satisfaz a condição PS, você vai ter a solução. Aí usou esses dois lemas, beleza. Beleza, mas é o seguinte, eu não quero uma solução qualquer, não. Eu quero uma solução positiva, tá? Não quero uma solução qualquer, não. Então, o próximo passo é mostrar que a solução é não negativa, tá? A solução é não negativa. Seria esse teorema, né? Se você tem lá a solução, ela vai ser não negativa, certo? Aqui entra o fato, por exemplo, do lambda ser estritamente positivo, tá? Vai entrar o fato do lambda ser estritamente positivo. Para você provar que a solução não negativa, você utiliza a parte negativa como função teste e prova que a norma da parte negativa é menor ou igual que zero. Mas aí você usa dois truques, tá? Você usa esse truquezinho aqui para lidar com a parte do acoplamento e usa esse truquezinho aqui para lidar com a parte do fracionário, tá? A parte que aparece lá da seminorma. Com esses truques, você consegue provar que, de fato, a solução é não negativa. Tá? A solução é não negativa. Nesse ponto, você também já sabe que cada componente é diferente de zero, tá? Você já sabe nesse ponto. Cada componente é diferente de zero. E aí, falta concluir que ela é positiva, certo? Antes de concluir que ela é positiva, aí tem esse lema aqui, que foi o lema que deu muito trabalho, que para provar a norma L infinito da solução que você obteve, né? Aqui a interação de Moser com fracionário, com chocado, deu um trabalho, e aquele artigo do Ambrosio ajudou demais, tá? Ajudou muito. E aí você prova que a norma L infinito da solução é menor ou igual que um M0. É menor ou igual que um M0, tá? Dito isto, com relação à positividade, a gente podemos citar esses três artigos aqui, tá? Tem esse artigo aqui do Quas, Del Pesso, JDE 2017, que tem os princípios que ele chama princípios de mínimo forte, para o P-laplaciano fracionário. Tem os artigos que abordam a regularidade, né, de soluções, também aqui esse 2016, do Yannis Otto, do Moscones Quacina. Tem esse artigo aqui, 2018, do F. Jaros, sobre o princípio do máximo para operadores não locais, tá? Então, amparado por esses trabalhos, a gente consegue concluir que a solução obtida ela é positiva, certo? Agora, veja, você tem um problema auxiliar, você tem uma solução positiva do problema auxiliar, agora eu tenho que jogar ela no problema inicial. Como eu disse anteriormente, para jogar no problema inicial, eu tenho que provar isso aqui. É isso que eu tenho que provar. O meu problema está fora da bola, tá? Eu tenho que provar que fora da bola, isso aqui é satisfeito, tá? Se eu provar que isso aqui é satisfeito, então a GI é a FI e você volta para o problema inicial, certo? Então agora, inclusive é nesse momento que o nosso trabalho ele se distancia também um pouco da abordagem do professor Berlando, certo? Qual foi a estratégia que a gente pensou? A gente pensou o seguinte, né? A gente foi seguindo também as ideias de Claudiano, né? 2016, 2012. Aí a ideia foi a seguinte, né? Introduz a função Z-chapéu e a função φ, tá? A função φ é zero na bola, a gente não quer saber nada na bola. Agora, fora da bola, ela é a parte positiva de I menos Z-chapéu. Se a gente provar que essa parte positiva é zero, tá? Então, a gente está provando que o I é menor ou igual que Z-chapéu, tá? O I é menor ou igual que Z-chapéu. Guarda aí, tá? Então, o nosso objetivo vai ser trabalhar com essa função e
a gente queria usar ela como função teste do nosso problema, tá? Então, o primeiro ponto foi que ela não estava claro para a gente se a gente podia usar ela como função teste, tá? E a gente foi provar no braço, né, que ela é de fato uma função teste, né? A parte do potencial é ok, é tranquilo, né? O problema foi a parte da seminorma. Você pode ver aqui que a gente está utilizando esse terminho aqui de propósito, tá? Esse terminho aqui, se você for lá no paper do braço, é um terminho que é uma função é uma função S harmônica, tá? S harmônica, fora da bola, tá? E essa função S harmônica pertence a esse espaço aqui, DS2 chapéu, DS2 tio, certo? Então ela está em L1 lock, está em L2 estrela S daqui, você tem o controle da seminorma, certo? Você tem algumas propriedades dessa função, e para trabalhar com a seminorma de φi, lembrando que a seminorma vai ser aquela integral dupla com R2N, foi o que a gente fez, a gente quebrou o R2N em 4 pedaços, tá? E esses 2 pedaços em azul aqui são os pedaços que não dão problema, né? Por quê? Porque dentro dessas bolas, a φi é 0. Fora dessas bolas, eu tenho o controle já de nascença. Então, eu preciso me preocupar aqui no alternado, né? Quando tá bola, fora da bola, bola. Tá? E aí, aí tem uns truques para lidar com essa integral dupla aqui. Tá? Resumo da história que você pode utilizar como função teste. Esse é o resumo da história. Uma vez que você usa como função teste, aplicando o φ1, o par, né, φ1, φ2 como função teste, você vai ter essa identidade aqui, certo? Você vai ter essa identidade aqui. Agora, aqui é o seguinte. Nesse momento, você vai trabalhar separadamente com cada termo. Você trabalha separadamente com cada termo. Primeiro, você faz uma conta com esse primeiro termo aqui, tá? Depois, você mexe com acoplamento. E depois, você mexe com a convolução, tá? Separadamente. Esse primeiro termo aqui, para a gente mexer com ele, veja que aqui eu tenho só o i, tá? Eu tenho o i. O que é que a gente faz? A gente joga aqui no meio dele a Z chapéu, tá? Então, o primeiro passo foi jogar a Z chapéu. Para jogar a Z chapéu aí dentro, a gente utiliza o fato da Z chapéu ser S harmônica. Beleza, tá? Joga a Z chapéu lá dentro. Mas eu tenho mais 2 termos, tá? Esse termo aqui e esse aqui você tem que trabalhar separadamente porque são muitas estimativas. Mas quando você junta, você vai estima, e depois soma tudo. Quando você soma tudo, você vai chegar numa desigualdade desse tipo. Por quê? O que é que a gente queria? A gente queria, de alguma forma, relacionar esses 2 pedaços aqui, ó, com esse aqui. É isso que a gente queria, relacionar esses 2 pedaços com esse. Tá? E aí, quando você estima e soma tudo, você obtém essa estimativa aqui, tá? E aí eu coloquei em vermelho porque agora vai aparecer o C delta, tá? Aquele Czinho lá daquele lema do controle do SUP, tá? E aí você tem esses 3 blocos, né? Você tem o primeiro bloco, quando você aplicou função teste, você tem essa igualdade aqui e tem essa estimativa, certo? Aí você joga lá no primeiro bloco. Quando você jogar no primeiro bloco, você vai concluir que esse pedaço em azul, mais, aqui tem um coeficiente, e esse pedaço aqui do potencial, tá? É menor ou igual que 0. Tá? É menor ou igual que 0. Certo? Beleza. Aqui já está o primeiro detalhe, né? Eu preciso que esse coeficiente seja positivo. Aí veio a restrição do delta. Preciso da positividade desse coeficiente. Esse termo em azul aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse truquezinho aqui para jogar ele para fora. Andar para a esquerda, eu vou andar para a esquerda e jogar ele para fora, tá? Vou jogar ele para fora. Quando eu jogar ele para fora e me livrar desse coeficiente, eu vou concluir que cada integral daqui vai ter que ser menor ou igual que 0. Mas para essa integral ser menor ou igual que 0, isso aqui vai ter que ser 0. E aí eu vou ter que o i é menor ou igual que Z chapéu. Tá? Então, esse foi o percurso que a gente fez, né? E pagamos um preço aqui.
Pagamos um preço aí, tá? Beleza. Uma vez que você tem esse percurso satisfeito, né? Esse caminho satisfeito, você tem que a UI é menor ou igual que Z chapéu. Lembrando, sempre fora da bola, sempre fora da bola. Quem é a Z chapéu? É esse pedaço todo aqui, né? Mas a gente já tinha uma estimativa para a norma L infinito, né? Aí aparece o M0, certo? Aí aparece o M0, tá? Então você tem que o I é menor ou igual do que todo esse pedaço aqui, desde que a norma T seja maior ou igual que R, seja fora da bola. E lembra que o nosso objetivo final era provar um bloco em azul que estava lá no início, né? Esse bloco em azul aqui, né? Então eu vou ter que estimar, no final das contas, FI de UI sobre UI, né? É isso que eu tenho que estimar fora da bola, tá? Então volta para lá. Volta para lá. Beleza. Então eu vou estimar FI de UI sobre o I, tá? Fora da bola. Nesse momento eu uso o crescimento, né, da FI, aí vai aparecer essa potência, tá? Nesse momento eu uso que a UI é menor ou igual que a Z chapéu, né? E aí eu uso a estimativa do slide anterior, vai aparecer esses pedaços todos, esse quociente aqui. E por fim, eu coloco em jogo a minha VI de R, tá? Que estava fora do jogo, eu coloco em jogo ela agora, a VI de R, tá? Então, uma vez que eu chego nesse momento, né, basta eu tomar considerar um tamanho aqui para VI de R, né, que vai ser dado por essa constante, certo? R maior que 1, eu tomo uma VI de R maior que a constante lá adequada, e aí eu vou ter o bloco azul satisfeito, e aí, finalmente, a solução do problema auxiliar é a solução do problema inicial, tá? E aí você tem, esse foi a nossa abordagem, né? Seguindo vários artigos aí também que fizeram nessa direção, tá? Beleza, tem solução lá, né? Tem solução lá. Agora, a gente já faz um artigo pensando em esticar, né? Já faz um artigo pensando, rapaz, tem coisa, tá, não sei. Aí vamos lá, né? O que é que ficou, né? A delta, né? Eu realmente não acho que essa delta vai chegar até 1, não, certo? Mas o meu sentimento é que a delta deveria ser alguma coisa, uma constante aqui que depende de Ambrosetti Rabinovitch, viu? Do θ lá. Beleza. Aí eu não sei não, tá? Isso aqui eu tenho que pensar mais. Uma coisa que está sendo muito estudada, né, nos artigos de sistemas acoplados, né, é o comportamento assintótico, né, das soluções, né? Você pega uma sequência de lambdas, né, manda a sequência para zero, você vai ter uma sequência de soluções positivas, né, e aí trabalha para estudar para onde elas estão indo, né. Uma outra coisa que o pessoal está fazendo bastante é considerar acoplamentos não locais, tá? Por exemplo, você pode considerar um acoplamento que é uma convolução, por exemplo, tá? Então, tem vários estudos, né, vários problemas dessa forma aqui. Uma outra coisa é a questão que foi estudada pelo professor João Marcos, pelo professor Berlandi, né, que são as perturbações críticas, supercríticas, né, que é que pode ser dito aí com relação a sistemas, se é crítica em cima, supercrítica embaixo, inverte tudo, considera os expoentes subcrítico, crítico, depois vai trocando para ver se vai acontecer algum problema, né, não sei. Tá? No caso de sistema, talvez dê para fazer um estudo dos mixes, né, considerar alternado, talvez funcione com todos os casos, não sei. Tá? E aqui seria a pergunta mais difícil, né, que a gente até pensou um pouquinho, que é como é que eu abordo em dimensões menores, né? Por exemplo, no caso do fracionário, né? Como é que eu considero essa classe de problemas S igual a meio, N igual a 1, né, e um crescimento exponencial, por exemplo? Sei não. Então, isso aqui é uma pergunta também que a gente tem pensado, né? Eu acho que vale a pena pensar aqui. É bem interessante. Bom, pessoal, vou segurar mais vocês, não era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Hein?